Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Postgres. Fabrício Vaz, vamos dar continuidade aí do curso, né? Eu vou fazer uma leve introdução na parte de estrutura física e na parte de estrutura lógica de banco de dados. Vamos criar um banco, vamos inserir dados nesse banco, vamos ver um pouquinho da parte de esquema também, tá? E vamos entender. Pessoal, o que é uma estrutura física e uma estrutura lógica, tá? A estrutura física, né, são arquivos que realmente existem no servidor. Então, isso eu vou dizer como uma estrutura física. Eu não vou entrar aqui no momento na parte de table space, tá? Mas para um entendimento, o que é uma table space? Uma table space é um espaço, né, em disco, onde os meus dados vão ser gravados. Então, quando você dá um create database, né, você cria o banco, né? O banco de dados, ele é uma estrutura física ou uma estrutura lógica. O banco de dados, ele é a maior entidade de um banco. Só que ele é uma estrutura lógica, né? Ou seja, não existe lá o banco de dados. Existe um conjunto de arquivos, que esse conjunto de arquivos, que são estruturas físicas, né, eles compõem o banco de dados. Então, isso que é uma estrutura física, uma estrutura lógica. Quando você faz ali um create esquema, a gente vai entender o que é um esquema. O esquema é uma separação lógica de objetos dentro do banco de dados. Então, quando eu faço um create esquema, né, eu posso ter dentro do banco de dados vários esquemas. O que eu não posso no Postgres é um esquema dentro de outro esquema. Quando você faz a instalação acaba de instalar ali o Postgres, ele já vem com o esquema public já criado. Eu posso ter vários esquemas, né, mais outros esquemas. Imagine que eu tenho lá, né, uma equipe que trabalha na tabela de clientes, pessoa jurídica. Então, eu crio lá um esquema pessoa jurídica e dentro desse esquema pessoa jurídica eu vou alocar as tabelas de pessoa jurídica. Eu tenho um esquema pessoa física e lá dentro eu vou alocar dados, né, de pessoa física. Então, o esquema ele é uma estrutura lógica, tá, que eu crio para que eu possa vir separar esses objetos a nível operacional mesmo. Então, o que eu vou ter de estrutura física são o quê? As table spaces são estruturas físicas, né? Os data files são estruturas físicas, e eu vou ter várias estruturas lógicas. Quando você cria uma tabela, você, na verdade, você está criando uma estrutura lógica, né? Uma estrutura de dados de tabela, mas eu vou ter fisicamente os arquivos que compõem essa tabela lá dentro do meu PGData. Tá? Originalmente, ele vem no PGData, tá? Mas existe a possibilidade de eu alterar também a localização dessa estrutura. Porque, por exemplo, né, o que eu preciso de um banco? Eu preciso de ter desempenho. Eu tenho que ter um banco de dados com bom desempenho. Então, muitas das vezes, o programador, o DBA, né, na verdade, ele define o quê? Que o banco, né, as table space, eles vão ficar não no PGData. Eu vou ter o apontamento do PGData para um disco de alta velocidade, né? Tanto o PGData, tanto as table space, tanto os logs de transação. Por que fazer isso? Para ter mais velocidade no servidor, ok? Então, o capítulo aqui a gente vai ver um pouco, né, de banco de dados, vamos ver um pouco de esquemas e vamos também ver a parte aí de carga de dados, tá? Então, vamos lá. O banco de dados, como eu comentei, ele é a maior entidade de um banco de dados, ele é um tipo de estrutura lógica, e dentro dele eu tenho, né, as estruturas físicas, que são os arquivos que compõem o banco de dados. Para que eu venha criar o banco de dados, existem várias formas. Eu vou mostrar aqui dentro do PSQL. Você deve ser um superusuário ou usuário com permissão para criar o banco. Então, vou lá usar o Create Database, né? Eu posso, quando você usa o usuário Postgres e você faz o Create Database,
o nome do banco, ponto e vírgula, você cria esse usuário, esse banco de dados, e o dono desse banco é o Postgres. Tá? Mas eu posso criar um usuário e dar um banco de dados e dar esse banco para outro usuário. O create database, nome, owner, que seria o dono, e eu vou definir lá quem que vai ser o usuário, o dono do banco. Tá? Determinar donos para os bancos de dados é excelente forma de separar o acesso a diferentes administradores. Tá? Nós vamos criar um banco, né, o banco chamado Brasil. Então, a gente vai executar esse create database aí, Brasil. Tá? Então, diagrame, né, botar a apresentação com o comando. Ok? E o esquema, né? O esquema, pessoal, são subdivisões do banco de dados. São comparados como os diretórios do sistema operacional, mas não podem ser alinhados. Eu não posso ter um esquema do outro, né? Finalidade prática: separar objetos de aplicações distintas utilizando apenas um banco de dados. Permitir a grupo de usuários de um banco de dados a terem os mesmos acessos em ambos os esquemas. Organizar objetos em grupos para bancos de dados com muitas tabelas. Então, quando você tem um sistema muito grande, com diversas tabelas, é bacana separar, né, por esquema, tá? Separar por esquema. Objetos de mesmo nome no banco de dados podem coexistir em esquemas diferentes. Olha que interessante. Eu posso ter duas tabelas no banco de dados, né, com o mesmo nome, desde que elas estejam em esquemas diferentes. Tá? Então, eu posso ter a tabela clientes lá no esquema pessoa física, como eu comentei, eu posso ter a tabela clientes no esquema pessoa jurídica. Então, a separação lógica ali seria o esquema, né? Então, create esquema é o comando, né? Nós iremos utilizar ali no nosso curso o create esquema empresa, tá? O esquema default é o public, tá? A melhor forma, pessoal, de inserir dados em um arquivo é através de um dump, tá? Através de um dump. Nós vamos ter uma aula de um capítulo, né, de backup, tá? Vamos começar a introduzir aqui um tipo de backup, né? Eu tenho um banco de dados vazio e eu posso inserir dados dentro desse banco de dados através de um arquivo dump, né? Que pode ser tanto um arquivo compactado, né? Ou pode ser um plain dump, um arquivo texto que vai ter todos os comandos necessários ali para você estar criando o banco. Então, ele gera um arquivo texto que dentro desse arquivo texto tem tudo. O create table, o insert into, o alter table, o create sequence. Então, o arquivo, o plain dump, né, no caso, são os comandos SQL que vão gerar a estrutura do banco. Tá? Não é interessante fazer isso com bancos muito grandes, né? O ideal é trabalhar com bancos menores, tá? Então, quando eu for trabalhar com banco menor, o ideal é que eu trabalhe com banco compactado ou outras formas de backup. Aqui está um comando, né? O PSQL, -u, nome do usuário, -u maiúsculo, -h minúsculo, hostname que eu estou fazendo essa ação, o banco de dados, o menor, esse menor que está dizendo que dentro desse banco de dados eu vou inserir esse arquivo dump. Tá? O usuário precisa ser dono do banco de dados ou ter todos os direitos necessários. Tá? A gente vai fazer uma práticazinha, né? A gente vai inserir, vamos criar o banco de dados Brasil. Nós vamos depois ali criar um diretório chamado backup. No Linux, para criar um diretório, eu uso o comando mkdir, tá? Eu vou criar isso com o usuário root, com o superusuário do Linux. Depois eu vou setar, tá? Eu vou subir o arquivo, né? Nós vamos subir o arquivo, eu vou deixar o arquivo disponível aqui, o arquivo brasil.sql. Vamos subir usando o MOBA esse arquivo do seu desktop para o servidor. Ok? Depois nós vamos fazer o seguinte: para que o Postgres possa ler, né? Para que o Postgres possa ler, ele precisa ser aí dono, entendeu? Ele tem que ser dono aí do arquivo. Quando você subir, o dono vai ser o Postgres. Então, o CH1 ali, Postgres, Postgres, ele define o dono e o grupo, né? Para o diretório backup,
E esse "-r" é de forma recursiva, ou seja, todas as pastas e arquivos que estiver dentro do backup vão pertencer ao Postgres, tá? Depois eu vou dar o chmod ali, "-r700/backup, eu vou dar um tipo de permissão aí, onde o Postgres vai poder escrever dentro desse diretório backup, tá? A gente vai ver aqui, depois eu vou entrar com o usuário Postgres, vou restaurar, né, o PSQL Brasil, né, usando para dentro, né, o arquivo Brasil SQL que eu vou subir para dentro do banco de dados que eu criei. Vamos entrar dentro lá do PSQL, tá? Da Shell, vamos entrar dentro do Banco Brasil e vamos listar tabelas, vamos listar aqui a estrutura, né? Vamos fazer aqueles comandos que nós já conhecemos, né? A exportação do SQL dump é exatamente a mesma utilizada para backups pontuais, arquivo de dump pode ser importados em outros bancos de dados. Utilizando o copy, o dump será otimizado para importação em outro banco de dados PostgreSQL. Os dumps do Post são sempre compatíveis entre versões, inclusive majoritárias, tá? Pessoal, majoritárias, não minoritárias. Então, não versões anteriores, né? Desculpa, minoritário seria atualizações. Exemplo, se eu faço um dump, né, ali de uma versão superior, eu faço um dump aqui da versão 13 e vou executar esse dump na versão 10, erros acontecem. Pode acontecer de uma situação que você consiga restaurar, mas o ideal é que você trabalhe ali, entendeu? Com as versões superiores. Então, se eu faço o backup, o PGDump do 12, do 10, é do 10 para cima, tá? É regra, isso é regra. Ah, Fabrício, eu consegui restaurar o do 11, do 10. Foi sorte, era um backup pequeno, um banco pequeno, que você conseguiu ali, às vezes, tirar, a gente tira algumas opções ali, onde ele define onde é o dump, e algumas situações você consegue restaurar, mas a regra é o quê? Né? Se eu faço um backup via pgdump da versão 10, eu tenho que estar restaurando ali da 10 para cima, tá? Dump são a única forma estável até o momento do upgrade para versões majoritárias, tá? Então, por exemplo, né, eu estou com versão 10 e quero ir para a versão 13, eu faço um dump da versão 10 e restauro lá na versão 13, é uma forma, tá, de eu estar fazendo aí um upgrade, tá? Aqui eu vou mostrar uma forma de você exportar dados, né? A gente pode exportar dados lá do Banco de Dados Brasil, né? Então, a tabela, o Banco de Dados Brasil, ele tem uma tabela chamada Weather Condition, né? Que seria a condição do tempo. Então, eu posso, o Postgres me permite que eu consiga fazer exportação somente daquela tabela. A função cat é uma função ali do Linux ali, que eu consigo visualizar o conteúdo, tá? De um arquivo, né? O cat. Eu vou fazer um outro PSQL aqui para colocar num arquivo CSV, né? E eu tenho outro cat aqui em cima de funcionários. A gente vai praticar isso aí tudo com vocês. Vamos fazer a criação de esquema, como eu comentei. A esquemas são objetos lógicos, create esquema instrução, tá? Vamos criar um esquema chamado seios, né? Algumas funções interessantes é o seguinte: o que é o search patch? Search patch é o seguinte, pessoal. Quando você faz um select numa tabela, você acabou de instalar o Postgres, você restaura um banco, tá? E você faz o select em uma tabela sem especificar o esquema, eu vou explicar isso, tá? Porque quando você faz uma tabela e não define o esquema, ela vai para o public. Então, se eu der um select asterisco from tabela X, ele vai mostrar. Mas se aquela tabela não estiver naquele esquema, no esquema public, ele não vai aparecer. Ele não aparece. Eu devo fazer o quê? Select asterisco from esquema ponto nome tabela. Certo? Nome da tabela. Para que eu não seja obrigado a especificar o nome do esquema, eu devo fazer um set no search patch, tá? Que a partir daí, né, o CLM vai pesquisar tanto no esquema public, tanto no esquema sales, que foi o esquema que eu criei. Aqui a gente está vendo aqui, olha, né? O select from staff,
o staff faz parte, é uma tabela que faz parte do esquema public, ou select asterisco from sales.staff. Né? No caso, quando a tabela staff está dentro do esquema sales, né? Ou do esquema public. Ok, pessoal? Então, a gente vai ver aqui também, né? Vamos logar com o superusuário, vamos entrar na Shell, vamos conectar no banco, tá? Vamos listar, né, o conteúdo aí, o /L, o /L+, ele lista o conteúdo da instância do cluster. São vários comandos que nós vamos testar aqui. Vamos fazer o create esquema vendas, vamos fazer um create table. O nosso curso é um curso de administração, não é um curso, é o curso júnior, no caso, né? Ele é mais administração. No nosso curso sênior, nós vimos a parte de criação de tabela, trigger e procedures. Então, quem tiver na parte júnior vai ver isso. No sênior, no pleno, nós também não vemos a parte de criação de... Eu mostro um comando ou outro, mas somente no curso sênior que tiver todas as funções ali de trigger, de procedures, de functions, tá? Vai criar também uma tabelinha ali, vamos fazer inserção de dados, tá? O insert into, ele é um comando para inserção de dados via PSQL ou pgadmin dentro de uma tabela, tá? Então, insert into, vendas, que é o esquema, .info, values, que são os valores que eu vou inserir, né? E ali eu vou ter os dados, né? Ele vai me mostrar direitinho o que foi inserido. Vamos ver também como criar um esquema, uma tabela no esquema public, como fazer a alteração. Eu posso alterar, né? Eu posso tirar uma tabela de um esquema e colocar em outro esquema através do alter table. Tá? Vamos criar um esquema teste e também aprender a apagar o esquema teste. Tá ok? Aqui a gente está repetindo o slide, né? Essa última parte aqui repetiu, depois eu vou apagar. Mas é isso aí, tá? Feita a parte da introdução teórica de estrutura física e lógica, ok? E vamos para a próxima aula, que vai ser uma aula de hands-on, uma aula de prática. Ok, pessoal? Vamos lá e até mais.